Então, sobre o Dudu, o jogador hoje fez um treinamento ali no mesmo horário, mas obviamente não foi a campo, ficou fora aí dos últimos treinos na toca, né? E o que aconteceu? A partir do momento em que teve o Dudu cortado lá do jogo diante da equipe do Vasco e uma tendência de saída, as partes começaram a ofertar o Dudu aí no mercado. Dizem que o Atlético Mineiro se interessou, mas não tenho essa informação. Mas outros clubes aí não animaram assim, não. O, o Grêmio, pela informação que eu tenho, o Botafogo. E aí, o que que eu tinha falado há alguns dias era: o Dudu tem um contrato até o final de 2027, realmente tem uma multa, teria que pagar aí o contrato inteiro em caso de rescisão. E isso, obviamente, o Cruzeiro não vai fazer e em momento algum cogitou isso. Mas também o Dudu, ele está no direito dele, né? Porque foi um contrato que fizeram para ele, ninguém, não teve arma na cabeça de ninguém, né? Ou é esse contrato aqui, ou eu não assino e tudo, e ele assinou o contrato, e ele tem o direito de querer aquele contrato, que é um valor que é importante, não é aquele valor lá no meio do ano passado, mas também não ficou aquele valor assim, pelas informações de, nossa, veio para receber valor irrisório aqui no Cruzeiro. Não é esse o caso. E em cima disso, o que acontece? Se fosse para ser uma rescisão 0-0, Dudu, siga sua vida, a gente vai seguir aqui, essa rescisão já teria sido assinada. Esse é o ponto. Mas do outro lado, da parte do Dudu, eles não vão aceitar uma rescisão assim, ainda mais com a janela fechada. Né? O Dudu sai hoje, ele vai para onde? Tem esse ponto também. Então, não dá para dizer para amanhã ele está fora, não foi relacionado. Que o Dudu está de volta aos planos. Isso a gente precisa aguardar mais movimentos. Ele vai seguir treinando. Ele vai voltar a jogar? É o que a gente precisa esperar. Ou se vai aparecer aí na janela do meio do ano alguma situação. O Dudu, ele vai conversar com alguém, porque até então não teve isso, né? Pelo menos que a gente saiba. Se desculpando de algumas coisas, de prometendo um desempenho satisfatório nos treinos para convencer para que possa ser relacionado, é outra questão que fica no ar. Hoje, o que a gente tem é ele voltando a treinar, mas quando vai ser relacionado, e se vai ser relacionado, aí tem um longo caminho a ser percorrido, mas só não veio a rescisão porque essa rescisão ia causar prejuízo ao Cruzeiro. E aí não faz sentido nenhum, né? Você vai pagar um valor alto e deixar o atleta aí livre no mercado? Só se acontecesse isso era para interditar o departamento de futebol do Cruzeiro, né? O que que o Cruzeiro ganharia tendo que pagar à vista a multa do contrato dele para ele poder ir para outro time, reforçar outro time? Não faz nenhum sentido, né? Porque o Cruzeiro não está liberando o Dudu porque tecnicamente ele prejudica a equipe. Ele estaria liberando o Dudu porque ele não estava tendo o comportamento do jogador condizente com o que se esperava dele, né? De ser uma liderança do elenco, ser um jogador importante para o elenco, mesmo titular ou não. Mas ele tem suas valências técnicas, né? Tanto que muitos colocariam ele como titular aqui se nada disso tivesse acontecido. Então não faz sentido o Cruzeiro pagar para ele e jogar em outro lugar. Sem falar que. Bernardo travou aí, né? Acho que é isso. Vai lá, Rafa. Qualquer um dos dois. Não, então, eu citei aqui E ontem, Brasil né? afora. Voltou, Bernardo. Volta pro Bernardo. comentário aí que você foi cortado, Opa. Bernardo, pelo seu provedor de internet. A internet aqui no Brasil é complicado. Mas só para poder fechar o raciocínio, não faz sentido, né, o Cruzeiro perder um ativo ali simplesmente por ter que tirar ele da toca, tirar ele do elenco. Volta ele a treinar com o grupo ali e se ele merecer
né? Em termos assim, eu não concordo, eu não faria isso, mas assim, se ele merecer a oportunidade, se ele fizer por onde de ser novamente relacionado, beleza. Porque voltar ele a ser relacionado por voltar, todo esse processo de ter deixado ele de fora teria sido em vão, né? Não seria o recado ideal a ser passado para o elenco, para a torcida, então acho que não faz sentido realmente liberar ele com a multa agora, mas até reintegrar ele no elenco de fato, considerar ele para os jogos, é um caminho, um passo muito grande, né? Tem uma diferença muito grande entre essas duas situações. Ontem eu citei um trecho aqui, né, da música do Tá Nervoso, Vai Pescar, depois até me falaram, não sei quem canta, né? Que é que cabeça fria põe as coisas no lugar. Né? Tava tudo de cabeça quente, o cara foi defenestrado da delegação do time, né? A verdade é essa. Tava lá e foi mandado de volta, e aí saiu essa conversa de que pediu cabeça de treinador, que eu até falei ontem, e eu não tenho nenhuma simpatia com o Dudu, e não tive, né, nenhuma simpatia com a volta dele pelo Cruzeiro, quem acompanha aí sabe, né, mas também não acredito que tenha sido um negócio dessa maneira, tipo, o cara foi no Pedro e chegou e falou, tira esse cara, tira esse treinador, ele é que tá atrapalhando, então não acredito que as coisas tenham sido assim. Falou que ia dar a versão dele, né, através do pessoal aí, mas agora que já tá até treinando, acho que não vai ter versão nenhuma também mais, acho que vai ficar por isso mesmo. Então, essas questões de bastidores, a gente sabe pouco, a gente sabe o que o Samuel conseguiu apurar aí pra gente, né, que não dá para tirar conclusões exatas do que foi que ocorreu, do que não ocorreu. Principalmente eu, que sou apenas um torcedor. Mas então, sobre isso que é cabeça fria, gente. O que o Dudu vai... O que o Cruzeiro vai ganhar deixando o Dudu afastado, sem treinar, sem nada, ou pagando uma multa, liberando ele para outro time? Nada. Então é o seguinte, quando eu falei ontem cabeça fria, era que eu imaginava que ia acontecer exatamente isso. Se o Dudu for sair do Cruzeiro, eu falei isso aqui ontem, eu falei, ele vai sair na janela que é daqui 1 mês e meio, né? Mais ou menos, no mês de junho aí, não é? 10 de junho, que dia que ela abre? Do Super Mundial aí. Não sei, vai ter, não sei exatamente. Vai ter 10 dias de janela. No início de junho aí mesmo, tem 10 dias de janela. Vai ter 10, então, se ele for sair, ele vai sair daqui 1 mês. Então, assim, gente, ele não vai sair do Cruzeiro hoje. Ele vai sair daqui 1 mês nessa janela. Ou talvez daqui na outra janela, daí mais 2 meses e meio. Então, assim, não tem sentido você simplesmente jogar o cara no lixo. Um cara que foi um investimento muito grande. Então, acho que é uma atitude lúcida, né? Colocar o Dudu ali para treinar e tentar uma negociação para ele. Se achar algum time disposto a pagar boa parte do salário dele, ou se achar um time que queira contratá-lo e para isso ele abre mão de parte do contrato dele no Cruzeiro, tem que dar um destino para o cara. Não é simplesmente de cabeça quente falar, não quero. Isso acontecia muito quando era associação que ninguém pagava a conta de nada, né? Então... ninguém pagava, ficava tudo sempre para frente, você mandava embora, ficava a dívida aí também, não pagava e pronto, né? Então, hoje em dia, você procurando ter um futebol sustentável, né, a decisão mais coerente é essa que o Bernardo colocou. O cara tá aí, ele é atleta do Cruzeiro, vai estar lá treinando, se merecer treinar com o elenco, vai treinar com o elenco, se merecer ser relacionado para o jogo, vai ser relacionado, se merecer ficar no banco, vai ficar no banco, se merecer jogar, vai merecer jogar, é atleta do Cruzeiro. Ok, é aquele atleta ali que no Futebol Manager o Cruzeiro colocou na lista de transferências e colocou na lista de empréstimos, né? Quem é do Futebol Manager sabe disso, né? Mas enquanto não aparecer isso, ele é atleta do Cruzeiro, gente. Não adianta, cabeça quente não vai resolver. E olha que estou falando aqui uma pessoa que não teve nenhuma simpatia pela vinda do Dudu para o Cruzeiro. Eu acredito que a diretoria do Cruzeiro tentou resolver uma rescisão aí de uma forma amigável. Acredito que não foi possível, e aí, evidentemente, que você, já tendo todos os prejuízos que teve com a contratação em função de toda essa situação do Dudu, você ainda pagar uma multa rescisória para ele, daqui a 2 dias, estar em outro clube, seria um escárnio, né? Então, eu entendo que ali junto com o Leonardo Jardim, que é quem está dando muito aval também para situações que têm acontecido no futebol, né? O Cruzeiro deve ter decidido por esperar um pouco mais para poder negociar, nem que seja por empréstimo aí num segundo momento,
janela está logo aí, né? Mês de maio já começa amanhã. Eu, particularmente, acho que não tem clima mais para o Dudu ficar no Cruzeiro diante de tudo que foi noticiado e amplamente confirmado, né, por vários jornalistas, assim. Eu acho que não dá, né? Eu não gostaria que ele ficasse, mas enquanto não chega a janela de transferências, é isso, tem que ser reintegrado, treinar, tudo normal. Agora, se ele vai ser relacionado ou não para os jogos, aí acho que depende muito mais de uma postura dele, né? Dele chegar para a comissão técnica, para os atletas, conversar, né? Pedir uma oportunidade nesse sentido e demonstrar nos treinos. Se nada mudar, eu acho que ele vai continuar não sendo relacionado, porque está muito claro que nesse primeiro momento não se conta com ele para as partidas. Tecnicamente é um jogador assim muito bom, né, que realmente elevaria o nível de qualquer equipe. Tem as suas deficiências sem bola e em última instância, depois de tudo que foi noticiado, está claro que não está com a cabeça em ajudar o Cruzeiro, né? Não está pensando no coletivo e na instituição. E eu acho que a instituição tem que estar acima de todos. Então, por isso, eu não conto com o Dudu mais. Óbvio que eu não mando nada, né? Mas eu não gostaria que permanecesse e gostaria que na próxima janela o Cruzeiro, na figura do Alexandre Matos, conseguisse resolver esse problema, que é negociar o Dudu sem prejuízo para o Cruzeiro enquanto instituição. Essa questão de voltar a ser relacionado, igual vocês comentaram, depende de uma virada de chave que para mim seria um pouco improvável, né? Porque o Dudu tinha o apoio da torcida, o Dudu tinha o perdão da torcida cruzeirense depois que aconteceu no ano passado, teve aquela apresentação junto com o Gabigol ali que ele ganhou uma moral absurda, tinha a confiança do Pedrinho, tinha a confiança do Alexandre Matos, e todo esse cenário hoje ele não existe, né? 90% da torcida está extremamente decepcionada e chateada com o comportamento do Dudu. Ele não tem a confiança plena do treinador, ele não tem a confiança plena da diretoria de futebol. O que me leva a crer que o Dudu, nesse cenário todo, está mais motivado e mais pensando no coletivo do Cruzeiro do que um mês atrás? Por que eu preciso confiar mais que o Dudu vai ter essa mentalidade agora se ele não teve lá atrás com um cenário extremamente mais favorável para isso? Então, para mim, seria uma questão de uma reviravolta muito improvável, né? Essa mudança de comportamento dele. Acho que é mais muito igual a Rafa comentou, é mais uma questão de condicionar as próximas semanas, preparando para uma janela de transferências, tentando ali já ir sondando o mercado, pensando no que pode ser feito, do que propriamente uma reintegração e uma recolocação do Dudu no elenco, até porque, na minha opinião, ele teria que ir para o final da fila entre os jogadores ali na corrida para ser titular. Porque senão, qual que é o cenário que você passa pro Marquinhos, qual que é o cenário que você passa pro Wanderson, pro Kaique Kenji, pro pessoal aí que tá treinando, se matando nos treinamentos, se dedicando, aí o cara tem uma atitude dessa, sai, né, tem todo esse problema, não consegue abrir mão da multa, bate o pé, que é claro, direito dele, mas bate o pé e só não sai por causa disso, e aí ele volta ganhando espaço de outras pessoas que treinaram calado, que respeitaram a hierarquia, que pensaram em prol da coletividade do clube. Qual que é o sinal que você passa para o restante do elenco? Para mim não faz nenhum sentido isso. Então eu imagino que o caminho provável realmente vai ser uma saída em breve. Engasgado aqui, Samuca. Eu também acho que não tem clima mais, né? Assim, desde a primeira oportunidade que o Dudu viria no meio do ano, eu fui totalmente contra. Ainda com valores menores do que aquele que envolveria no meio do ano, ele vir no fim do ano, eu também fui totalmente contra, por questão de 2019, desrespeito, dúvidas em questões físicas. Porém, isso não me blindou ao ponto de, uma vez ele assinando com o Cruzeiro, torcer para que ele desse certo e também, né, poder identificar se ele fizesse boas partidas ou não. Acho que no Campeonato Mineiro, que foi até então as oportunidades onde surgiram para ele ali como titular, ele fez boas partidas, fiz questão de analisar e elogiar aqui, inclusive, e fui totalmente contra o que ele falou ali logo depois do jogo contra o Palestino. Eu falei na sexta-feira que provavelmente ele arcaria com alguma consequência, foi inclusive no sábado, né, onde surgiu, isso sem saber de outros fatores, né, que não foi somente aquela questão do microfone, outras questões também tinham sido tinha acontecido ali internamente. Estou muito com o que a Rafa falou, né? Acho que esse cenário aí de reintegrá-lo é justamente essa questão. A gente tentou ali, né, uma rescisão em que ele não aceitou, o Cruzeiro também não aceita pagar a multa contratual, até porque não faz sentido
como o Bernardo e o Rafa falou. E agora aguardar. Agora a questão é, o crivo tá com o Leonardo Jardim. Eu não vejo clima pro Dudu aqui também não, mas sinceramente, o Leonardo Jardim, hoje eu confio na decisão que ele tomar, independente de qual. E se ele achar que é para manter o Dudu, vou pensar pelo lado positivo. É melhor ter o Dudu no banco de reservas do que o Marquinhos e um Lautaro. E se ele decidir para que ele saia, que é o meu desejo, inclusive, desde o primeiro momento, que eu não gostaria nem que ele tivesse aqui, também vou dar o aval para o Mister, que eu acho que ele sabe muito bem o que deve se fazer nesse momento. Tem mais participação da galera aí sobre isso? A questão é, né? O que teria a acontecer para ele... Eu acho que teria que convencer o Jardim aí... Querendo ou não, existiu uma quebra de confiança, né? O Leonardo Jardim, para ele falar aquilo lá na entrevista, ele falou, ficaram aí pela entrevista, mas não foi só isso, né? Então, é possível retomar isso? Eu acho que é o grande desafio. E o que teria que acontecer, né? E não acho que vai ser tão fácil assim, se for o caso, né? Acho que nem só com o Jardim. Primeiro, acho que seria importante ele ter um pronunciamento, um pedido de desculpas para a torcida, né? Não pode ser deixar a torcida de lado nesse cenário todo. A gente comentou, né? No jogo contra o Bahia, a torcida gritou primeiro e mais alto o nome do Dudu do que o do Gabigol para entrar no segundo tempo. A torcida estava mais incomodada com o Dudu na reserva do que o do Gabigol. Vai ter que retomar essa confiança com o Leonardo Jardim no dia a dia, nos treinos, né? Comendo a bola no treino, tem que estar se destacando. Né, aí pode ser que comecem a aparecer oportunidades para ele voltar a entrar ali no segundo tempo. Não imagino que ele vai voltar como um titular, vai entrar no segundo tempo. E ele vai ter que ter uma postura de que ele não teve aqui enquanto ele foi reserva. Porque enquanto ele teve jogos como titular, ele teve bons momentos. Ele foi o lampejo de criatividade ofensiva naquele Cruzeiro extremamente bagunçado. O Cruzeiro hoje não é bagunçado o 11 inicial, é um time que sabe o que faz com a bola. Falta qualidade técnica, principalmente ali na frente, para ter um refino técnico maior, mais criatividade? Falta, mas é um time que cria porque joga coletivamente. Não precisa do lampejo individual do Dudu para poder criar. Se o Dudu tivesse conciliando esse destaque individual dele com a coletividade, seria o melhor cenário para a gente. Então ele vai ter que fazer uma coisa que ele não fez desde que ele foi para o banco de reservas. Entrar no segundo tempo e entrar correndo, entrar com intensidade, entrar mostrando que ele tem capacidade de ser o titular no lugar do Wanderson em termos físicos, vai ter que entrar e mudar o jogo, né? Vai ter que ganhar essa confiança de volta. Tudo diferente do que foi lá atrás, né? Porque quando ele chega aqui, todo mundo já estava escalando o Dudu como titular, mesmo ele vindo um ano parado. Não tinha que se provar nesse sentido. Então, acho que ele vai ter que remar bastante contra a maré aí para poder conquistar esse espaço de volta. O Rodrigo Guimarães até em cima disso que o Bernardo falou. Samuca, Patrick, Rafa, Bernardo, Rafaela, qual a opinião de vocês? Se o Dudu pedisse desculpa pelas atitudes e palavras, as coisas seriam resolvidas e voltariam à normalidade? Aliás, todo mundo erra. E aí, galera? Eu acredito que para ele ter sido tá lá pelo menos treinando, alguma conversa, alguma coisa teve, né? Porque se foi grave, como dizem aí, o próprio Leonardo Jardim chegou a falar que teve mais coisa. Eu acredito que pelo ter a oportunidade de estar lá treinando, alguma coisa nesse sentido deve ter acontecido, né? Não, eu acho que o mais importante de tudo isso aí é, claro, né? Pedir desculpas, tudo, é o comportamento. Ninguém, e o torcedor, ele tá no direito, né? Acho que todo mundo hoje se tiver um lado para ficar, não vai ser o lado do Dudu, né? Mas ninguém também, se ele desempenhasse, fosse um jogador importante, um líder de grupo, quando entrasse, desempenhasse bem, quando fosse titular, se ele agregasse, acho que ninguém ia recusar isso. A questão vai fazer isso? É o grande ponto da história. E hoje a gente tem cada vez menos confiança de que isso vai acontecer, né? Não adianta nada pedir... Pode ir, Rafa, desculpa. Os sinais que ele deu, né, Samuca, não são de alguém que tem interesse em pedir desculpa e mudar de postura, né? Porque eu acho que essa questão de pedir desculpa, assim, para a torcida, por exemplo, eu não preciso que o Dudu me peça desculpas para nada. Eu preciso que, se ele for ficar no Cruzeiro, que ele jogue bola para o time.
E aí isso envolveria mudar a postura e o comportamento no dia a dia, assim, nos treinos, no vestiário, vai ter que se dedicar mais, vai ter que buscar reconquistar o seu espaço, e como o Bernardo falou muito bem, depois desse episódio ele volta no fim da fila, e ele está disposto a isso? Eu não sei, assim, igual o Rodrigo colocou, é um cenário hipotético, né? Se ele pedir desculpas e se ele mudar a postura, tudo bem, né? Ok, se ele se dedicar, falar que agora quer ficar no Cruzeiro, quer dar a volta por cima, o Cruzeiro é o principal, ele está disposto a esperar, aguardar a vez dele, vai correr nos treinos, vai correr nos jogos, vai fazer o que o time precisa que ele faça, não teria problema nenhum. Mas isso vai acontecer? Os sinais para mim, até mesmo essa questão de não ter chegado numa rescisão contratual amigável, ter batido o pé pelo valor, o que é direito dele, mas é um sinal de que ele não tem muito interesse, eu acho, de estar no Cruzeiro para jogar bola e conquistar o seu espaço, assim, no campo, né? Eu acho que ele já está com a cabeça fora daqui e agora cabe ao Alexandre Matos resolver esse problema de uma forma que não gere tanto impacto e prejuízo financeiro para o clube, né? E lembrando, né, Rafa, antes do Bernardo, rapidinho, ele sai do Palmeiras justamente também nessa condição, né, de não aceitar a reserva, mesmo vindo de uma lesão muito grave e achando que deveria ter uma sequência, isso falando do elenco do Palmeiras, né, já há bastante tempo, é um dos melhores no Brasil, e aqui no Cruzeiro acabou se deparando mais uma vez com isso. Ele está condicionado a aceitar isso? Realmente? De ajudar o elenco ou só se for titular? Essa questão também, né? Em cima desse comentário do Rodrigo aí que falou que todo mundo erra, a questão é que o Dudu já errou com a gente ano passado, né? E a gente perdoou, a gente deu essa segunda chance, deu essa moral que talvez ele nem merecesse, né? Para essa temporada. Então é uma segunda quebra de confiança, dói ainda mais. Então, até bom que a Rafa comentou antes ali, eu acho que não adianta nada ele também ter um posicionamento de pedir desculpa, fazer as pazes lá no dia a dia, e na hora dele entrar no jogo e mostrar para valer, né? Ele continuar entrando da mesma forma, continuar entrando sem intensidade. Pois é, então assim, e o mais importante era de fato ele entrar no jogo e arrebentar. Só que para ele voltar a ter essa oportunidade, ele tem que remar muito. Ele tem que fazer as pazes no dia a dia, ele tem que retomar a confiança do Leonardo Jardim, ele tem que valer ganhar a vaga dentro dos treinamentos, tem que escalar essa fila de novo aí, que ele foi pro final da fila, na minha opinião, deveria ir pelo menos, né, para ele poder realmente ter a chance de se provar no que realmente vale, que é dentro do campo, né? Então, a situação do Dudu ficou complicada exclusivamente e unicamente por culpa dele, né? É um cara que já errou com a gente ano passado, errou de novo agora, e ele que tem que resolver os BOs dele aí, que ele mesmo causou.